bom dia. Estamos iniciando aqui mais um Resenha Corporativa e hoje temos como convidado o Bispo Cristiano Guimarães, Bispo da Sara Nossa Terra, engenheiro também de formação. Bem-vindo, Bispo, é um grande prazer ter o senhor aqui com a gente nesse Resenha Corporativa para a gente falar um pouquinho sobre tanto a questão, né, da profissão de engenheiro, como está essa profissão, como que funciona e também como o senhor como o seu ministério, né? Como bispo da Sara Nossa Terra, gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história para a gente. Seja bem-vindo. Olá, Sara. É um prazer estar aqui no Resenha Corporativa. É muito bom, né, poder compartilhar dessas experiências e tenho certeza que o pessoal que está assistindo sempre vai poder aprender um pouco, né, crescer um pouco com as experiências, né? Parabéns pela iniciativa, né, desse podcast. Realmente quando eu comecei a estudar engenharia, muito novo, né, com 19 anos, e uma coisa interessante, quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente não está nem pronto ainda, né, para saber se é aquilo mesmo que a gente quer. E eu fiz o vestibular lá em Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, na UFMG, e eu cursei engenharia lá, e confesso que eu estava muito na dúvida, assim, né, eu escolhi o curso na fila do banco na hora de pagar a matrícula, que eu não sabia se eu ia fazer educação física, engenharia ou administração, né? Nada a ver uma área com a outra. Mas eu escolhi engenharia até pela indicação do meu pai, né, na época, e me formei e comecei a trabalhar como engenheiro civil, na mesma empresa que eu tinha feito estágio, e sempre assim, muito apaixonado por matemática. Eu sou muito bom em matemática, então acabou que eu fui para essa área, né? Minha área de aptidão. E gosto muito de lidar com pessoas também. Então, eu fui mais para a área de obras, né? Acabei cuidando de obras, de projetos também. Abri um escritório, então fazia projeto, cuidava de obras. Trabalhei em mineradora, trabalhei na própria UFMG lá no campus, que é quase que uma cidade, né? E até que quando eu estava, mas um pouco antes disso, no final da faculdade, com 24 anos, eu conheci a Igreja Sara Nossa Terra. E lá eu tive um encontro com Deus, que mudou minha vida completamente. Eu decidi servir a Jesus. Eu já conhecia pela minha mãe, né? Minha mãe sempre foi evangélica, sempre me levou para a igreja na minha infância. E a partir desse encontro com Deus, eu tomei uma decisão de servir a Deus. Eu queria servir a Deus. Eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, minha família e depois o meu propósito, né? E durante muito tempo, né, até hoje, a igreja foi tomando um espaço maior e a engenharia foi diminuindo, né? Foi meio que uma coisa mudando assim ao longo dos anos. Mas até hoje eu exerço meu ministério, né? Hoje eu sou bispo em São Paulo. A gente recebeu um desafio de vir para São Paulo em 2008 e até vir para cá eu sempre trabalhei o dia todo e me dedicava à noite, final de semana. É, eu costumo dizer que o ministério é uma vocação, né? A gente tem uma vocação e mas à medida que foi crescendo, hoje a gente cuida de 15 igrejas, né? Estamos abrindo a 16ª igreja agora. É, tem uma rádio, né, que a gente tem também lá o estúdio fica lá no prédio da igreja, que eu ajudo. Tem a TV, a gente faz programa também para TV. Fora os eventos, essa parte toda de engenharia aqui em São Paulo acaba eu cuidando também. A gente está com o desafio agora de construir um local de eventos, né? Então, assim, é uma vida muito intensa, com muitas coisas para fazer, mas que com organização, né, com agenda ali, você consegue tocar tudo e ainda ter tempo para a família, para a esposa, para os filhos, consegue conciliar tudo isso, né? É muito bacana colocar dessa forma, porque na realidade o seu propósito sendo utilizado com a sua meta principal, que é o seu ministério, que é Deus, né? Esse encontro com Jesus que trouxe, e o seu propósito como engenheiro tem sido bem utilizado, então também dentro da igreja, Eu nesses confesso, projetos. Sara, que quando eu passei no vestibular, porque a UFMG é uma universidade federal, é muito concorrida, né? Difícil. E eu fiquei sem entender, né? Eu falei, poxa, como que eu consegui passar? Que eu não era aquele aluno brilhante, né?
Mas depois quando eu me converti e Deus começou, eu já vi que era Deus agindo desde lá de trás na minha vida, né? Deus me dando essa profissão para que eu pudesse usá-la também em favor do reino de Deus, né? E hoje na igreja acaba que eu uso muito, né, do conhecimento de engenharia. E a engenharia ela tem uma particularidade que ela te prepara para qualquer coisa. Porque o engenheiro ele aprende a pensar, ele aprende a raciocinar, ele aprende a achar soluções, a, a, a ter raciocínio lógico. Então eu costumo dizer isso, até se você vê o mundo corporativo hoje, tem muitos engenheiros como CEOs de empresas, como na área bancária, tem engenheiros em várias áreas, não exercendo em si diretamente a engenharia, mas por causa dessa questão, né? Você aprende a fazer cálculos, a dar solução para obras, você tem que lidar com pessoas, você tem que entender de economia, né? Eu estudei muita coisa em engenharia que eu nem imaginava que eu ia estudar, né? Você tem a parte de trânsito, você tem a parte hidráulica, então você aprende a dar soluções. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer um evento da igreja, eu acabo sendo um produtor de eventos, né? Eu fecho banda, eu fecho preletor, eu fecho local, fecho hotel, fecho passagem, fecho inscrição no evento, a parte financeira, com muita facilidade, porque é algo que a engenharia me deu, né? Então, acaba que ajuda em todas as áreas, né? E dentro da Sara Nossa Terra, inclusive, tem essa questão do incentivo, porque vocês trabalham muito com jovens, né? Existe um público jovem, adepto da Sara, que tem essa questão do incentivo à profissão, ao empreendedorismo. Isso eu consegui enxergar um pouco também. Como que funciona isso, né? E qual a sua visão com esse direcionamento do jovem para o mercado de trabalho também? Isso é uma coisa importante de falar, Sara, porque muita gente não sabe disso. A igreja ela tem um papel social muito grande, muito grande. A igreja ela chega em lugares que o poder público não chega, que o Estado não chega. Então, por exemplo, eu acho que hoje o trabalho mais eficaz para tirar jovens das drogas é da igreja. A igreja, além dela, algumas terem até especificamente casas de recuperação, mas mesmo aquelas que não têm casas de recuperação de drogados, ela faz um trabalho de evangelização, de trazer esse jovem para ouvir a palavra de Deus, para ter um ensinamento e um crescimento espiritual que o leva a abandonar essas práticas, né? E, paralelo a isso, a gente também faz esse incentivo, porque a Bíblia é um livro que fala de fé, que fala de espiritualidade, mas a Bíblia também é um livro que fala de comportamento, né? Nós vivemos numa sociedade judaico-cristã, que é uma sociedade que é baseada nos princípios bíblicos, né? Porque uma pessoa que nem leu a Bíblia, que não é um cristão, mas ele sabe que não pode matar, que não pode roubar, tudo isso veio de onde? Veio da Bíblia, veio da conduta ali da palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre nos ensina, primeiro, tem um versículo que fala que aquele que não trabalha não é digno de receber o seu sustento. Então, a Bíblia ensina a trabalhar, a Bíblia ensina a ser excelente, a Bíblia ensina você a ter sonhos, a querer crescer, né? Então, esses jovens que vêm para a igreja, eles são despertados para isso, e a igreja ajuda a direcioná-los, né, nesse sentido. Fazendo cursos profissionalizantes, indicando para empresas, levando esse jovem a ter um incentivo que às vezes ele não teve da família, de estudar, de crescer como pessoa também nessa área, fazendo uma faculdade, fazendo uma pós-graduação. Então, realmente, a igreja dá esse incentivo para os jovens, né? Sim, e um outro formato que eu acho muito interessante dentro da Sara Nossa Terra é essa proximidade que tem, porque o que eu consigo perceber? Existem grupos, né, que são as coordenações, aí existem as lideranças, que é uma forma também de você ter esse jovem mais próximo e atender de imediato ali, enxergar às vezes de imediato qual é a necessidade dele, e às vezes do próprio conversar, né? Do dar uma orientação. E esse sistema aproxima muito. Como que isso surgiu? A gente trabalha com o discipulado. O discipulado é o modelo de Jesus. Jesus ele tinha 12 discípulos e ele era um mentor deles. Ele era chamado de mestre por eles.
no original rabi, né? A palavra rabi significa mestre. E Jesus, ele fazia esse trabalho de estar ali próximo das pessoas. Não adianta você simplesmente chegar num domingo e dar uma palavra lá do altar, do púlpito, e achar que as pessoas vão absorver isso. Não, você precisa estar perto das pessoas próximas, né? Então a gente trabalha com o discipulado. E quando um pastor, um missionário, um diácono, um líder da igreja, ele tem 12 discípulos, ele consegue dar uma atenção muito boa para essas pessoas, ele consegue estar próximo, ele consegue entender os problemas, as dificuldades dessa pessoa, né? Então, é um trabalho muito mais eficaz. É um trabalho ali tete a tete mesmo, de você estar perto, de você conhecer a vida da pessoa. Aí a pessoa acaba criando uma confiança e abrindo o coração, abrindo... A gente costuma dizer que nós, pastores, a gente até estuda e aprende sobre aconselhamento cristão, né? Então a gente acaba sendo psicólogo, sendo amigo, sendo um líder ali, um mestre que está ali ajudando a pessoa a crescer, a se desenvolver, né? E isso acaba tendo um resultado muito grande, né? E quais os próximos projetos, Bispo? O que temos aí pela frente? Hoje, nosso projeto principal é construir em São Paulo um local de eventos para a igreja, né? Um local onde a gente vai poder reunir todas as nossas igrejas, né? Hoje a gente tem na Grande São Paulo 75 igrejas e no estado de São Paulo mais 75, são 150 igrejas. Então hoje o nosso projeto é esse, a gente está já com a área comprada, já estamos trabalhando, elaborando o projeto orando, né, para Deus enviar os recursos para a gente começar a construção e cremos que vai ser mais um lugar onde as pessoas vão para serem treinadas, para serem preparadas, para viverem o melhor de Deus em todas as áreas, né? A gente trabalha o jovem no crescimento profissional, a gente trabalha os casamentos, ajuda as famílias, criação de filhos. Como eu disse, né, a igreja tem um papel muito forte para melhorar a nossa sociedade, para fazer a nossa sociedade se desenvolver, né? E muitas vezes até suprindo uma necessidade que tem do Estado, do que ele não faz, a igreja está suprindo ali, né? Principalmente nesse contato mais direto, né? Isso, a igreja, em até muitas situações, a igreja trabalha junto com o Estado, né? Não é um oposto ao outro, mas a gente entende isso. Tem lugar que o Estado não chega. As políticas públicas não conseguem chegar. Até porque muitas das políticas públicas é voluntária, a pessoa ela tem que procurar, ela tem que ir atrás. E a igreja, muitas vezes, ela leva, através da evangelização, para uma pessoa que está ali vivendo uma situação negativa e a igreja chega até ela, né? Então, a gente consegue, junto com o Estado, fazer um trabalho que auxilia, né? Os pobres, os mais necessitados, os mais humildes. A igreja acaba chegando e até pessoas de poder aquisitivo mais alto, que às vezes estão passando um problema familiar, estão passando um problema com vício, com, né, alguma situação, e o evangelho acaba atingindo essas pessoas e cumprindo o papel principal do evangelho, né, que é levar as pessoas a conhecerem Jesus, a conhecerem a salvação que nós temos em Cristo Jesus, né, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Inclusive, eu me recordo que eu tive a oportunidade de participar uma vez, era um evento que chamava Próximo Nível, que era voltado para profissionais liberais e para empresários, né? Para empreendedores. Dentro da Sara Nossa Terra foi feito esse evento. E, assim, para mim também foi um divisor, assim, da forma de enxergar. E eu me lembro bem que até quem ministrou foi o pastor Jean, e ele falava isso muito claramente. Ele falava assim, olha, a Bíblia é um manual, inclusive para o empresário. Né? Se você segue aquilo que está ali, você vai ter sucesso, porque é um roteiro de como você agir com as pessoas, para com o seu próximo, para com os seus negócios. Eu acho que é um pouco isso, Bispo. Muito isso, é exatamente isso. E é interessante que a Bíblia é um livro milenar, né? A Bíblia ela começou a ser escrita há 3.500 anos atrás. Ela foi escrita ao longo de 1.500 anos, por cerca de 40 autores, em épocas diferentes, culturas diferentes, mas ela é a palavra de Deus. E ela terminou de ser escrita 100 anos depois de Cristo, com João escrevendo o Apocalipse na ilha de Patmos, e a Bíblia está aí há quase 2.000 anos, né, disponível. E tem 3.500 anos que todo mundo que pega aquelas palavras ali e coloca em prática tem tido sucesso, né? Então eu costumo dizer isso, a Bíblia é um livro milenar,
que tem sido usado há mais de 3.500 anos por várias pessoas, em vários locais, em várias culturas, e quem põe em prática os princípios que estão ali tem sucesso. Então, se você pegar os princípios bíblicos para o casamento, você vai ter sucesso no seu casamento. Se você pegar os princípios bíblicos para a sua vida profissional, você vai ter sucesso na sua vida profissional. A Bíblia não é um livro que ensina só espiritualidade, ela ensina muitas outras coisas, né? Ela ensina como viver com sociedade, inclusive, Exatamente, né? exatamente. Bom, Bispo, muito obrigada pela sua presença. Eu fico, assim, muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa. E gostaria de ver o senhor em outras oportunidades aqui no Resenha Corporativa. Obrigado, Sara, pelo convite. Pode contar comigo sempre, né? É uma honra poder estar aqui. Espero que você que assistiu aí tenha gostado e que Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua casa. Procure Jesus, procure estar na presença de Deus, porque a vida nessa terra é tão difícil, né? Com Deus a gente já passa lutas, batalhas. Imagina sozinho, né? Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe também sua vida, Sara, e esse projeto.